Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem no dia de hoje. Bom, vamos para mais uma aulinha de matemática comigo, com a professora Tatiane. Hoje, a nossa aulinha de matemática, nós vamos falar um pouco sobre ler e representar frações unitárias, né? Então, a gente vai ver durante a nossa aula de hoje que o assunto a gente já conhece, tá bom? Nós vamos apenas enfatizar o que são essas frações unitárias e resolver, como de costume, algumas questões, tá bom? Conto com a participação de todos vocês na aulinha de hoje. Bom, vamos lá estudar mais um pouquinho. Tá todo mundo aí já preparado, não é isso? Pois separe o seu lapisinho, a borracha, o seu caderno e fique ligado na TV, tá bom? A nossa aulinha de hoje vai ser super legal. Então, na nossa aulinha de hoje, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Você sabe o que é uma fração? Já ouviu falar nesse nome? E como se lê uma fração? Se você já ouviu falar nesse nome, fração, como é que a gente faz a leitura, não é? Como eu represento essa fração? Eu represento com números, eu represento com desenhos, eu represento como, não é? Que tipo de representação nós podemos utilizar? E será que a gente representa, né? Então, na aulinha de hoje, nós vamos aprender o que é fração, enfatizando fração unitária, vamos fazer leituras e vamos fazer representações de uma fração. E você vai ver que você já conhece, tá bom? Vamos lá. Olha aqui o que o nosso coleguinha está perguntando para você. Me diga aí. Você já ouviu frases assim? Olha aí a primeira frase. Eu tenho 1/6 do valor de Maria. Você já ouviu alguém falar assim? Eu tenho 1/6 do valor de Maria. Olha essa outra frase. Você não sabe 1/3 da história. Eu tenho certeza que essa frase aqui muita gente já ouviu, né? Às vezes a gente está ouvindo o papai e a mamãe, né? Conversando, aí a pessoa diz assim, fulano não sabe nem dar reza 1/3, né? Não sabe dar reza 1/3, não sabe 1/3 daquela história, não é verdade? Então, essa daqui eu acho que alguém já ouviu falar. A próxima frase. Elisa comeu a metade da melancia. Eu acredito também que você já ouviu alguma frase assim, né? Ave Maria, tu já comeu a metade, não deixou nem um pouquinho para mim, não é verdade? Muitas vezes a gente ouve assim, né? Ou então a gente quer comer uma fruta, aí a mãe da gente vai dizer assim, pois tira aí a metade para ti, né? Fica aí com a metade, tu fica com uma parte, eu fico com outra. Acredito que essa daqui também vocês já ouviram. E essa frase aqui, ó. Jorge tem 1/10 da barra de chocolate. Essa daqui vocês já devem ter visto em alguma questãozinha aí nas atividades de matemática. Então, a nossa aula de hoje, ela tem a ver com alguns termos que nós temos aqui nas frases. Com os termos 1/6, 1/3, metade e 1/10. São expressões e palavras desse tipo que estão relacionadas ao que é fração. Vamos lá? Mas me diga, olha aqui o nosso coleguinha, ainda está com dúvida. O que será que é fração? O que são frações? Eu acho que eu já ouvi esse termo em algum lugar, né? Vamos lá. Vamos recordar. Olha aqui esse desenho. Você tem uma pizza. Eita, que uma horinha dessa dá uma fome, né? Essa pizza ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Aqui eu estou representando um tipo de fração. Olha aqui essa barra de chocolate. Para quem é fã, eu sou uma famosa chocolatra, né? Então, quiser me agradar, basta me dar uma barrinha de chocolate.
Então, aqui eu tenho uma barrinha de chocolate, 3, 6, 9, 12, com 15 pedacinhos. Aí eu separei, ó, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho eu posso representar em forma de uma fração. Aqui eu tenho uma maçã. Quem é que gosta aí de maçã? Eu também adoro, né? É preferível uma maçã do que uma pizza e uma barrinha de chocolate. Mas aqui, ó, essa maçã, ela foi dividida bem no meio, ao meio, na metade, né? A gente costuma dizer, me dá uma banda da maçã, me dá uma banda da melancia, né? Essa banda que a gente fala é a metade. E aqui eu também estou representando através de um desenho, um tipo de fração. Olha aí. E esse desenho aqui, alguém já viu algum número representado dessa forma? A gente costuma dizer assim, 1-2, 1 sobre 2, né? Não vou dizer nada agora não, estou só dizendo como é que a gente tem costume de falar, tá? E aqui, eita professora, você caprichou hoje nos doces, né? Mas olha que delícia, um bolo aqui. Aí aqui eu tenho, ó, esse pedaço aqui que corresponde a 1/4 e esse outro pedaço todinho aqui que tá querendo dizer que é a metade, ó. E esse pedaço aqui que foi retirado, a gente também tem como representar em forma de fração. E aqui, olha esse desenho. É no mesmo estilo desse, né? Também é um outro tipo de fração. E olha aqui, mais uma imagem, né? Eu tenho novamente uma pizza dividida em pedaços. E aí tenho um rapazinho pegando um pedacinho. Então eu posso representar, né, de duas formas aqui. Aqui eu posso dizer a fração que foi retirada e posso também representar a fração que ficou. Do mesmo jeito vale para a barra de chocolate e para esse bolo. Você tem a possibilidade de representar o que comeu, o que retirou e representar também em fração o que ficou, tá bom? Vamos lá. Professora, até agora você disse fração, que era fração, mas vamos ver realmente o que é uma fração? Será que você se lembra? Ó, fração significa dividir, repartir, quebrar, rasgar. Mas não é dividir de qualquer forma, não é repartir de qualquer forma, não é quebrar de qualquer forma e nem é rasgar de qualquer forma, tá bom? Eu posso também dizer que a fração, ela significa a porção de um todo ou a parte de um todo. Quando você ouvir o termo porção ou parte, essas duas palavras, porção e parte, são sinônimas, elas têm o mesmo significado. Então, o nosso texto, a nossa questãozinha pode dizer assim, represente a porção de um todo, represente a parte de um todo. Quando você ouvir em fração, você já sabe que algo vai ser dividido, algo vai ser repartido em partes, não é isso? E essas partes eu posso estar relacionando ao todo que eu tenho. Esse todo é a figura por inteira, tá? Lembra aqui da pizza? Todos os pedaços da pizza formam ela toda, ela é uma única pizza. Agora, quando eu divido ela em pedaços, eu tenho as porções, as partes daquela pizza, tá bom? Então, gravem. Quando você tem a unidade, a figura todinha, eu digo que ali é uma unidade. Quando você pega aquela figura e reparte em pedaços, divide em pedaços, cada pedacinho é uma parte, cada pedacinho é uma porção. A fração, ela surgiu da necessidade de se representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades.
Ou seja, surgiu da necessidade de se repartir uma unidade em partes menores. Mas essas partes menores são partes iguais, tá bom? Lembra da barra de chocolate, né? Cada pedacinho daquele ali tem o mesmo tamanho. Lembra da maçã dividida ao meio? As duas partes são iguais, as duas partes têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, ok? Então, gravem aí essa observação. Fração significa dividir em partes iguais, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui. Lembra das operações que nós vimos? Né? Por exemplo, na adição, na multiplicação, nós temos os termos, não é isso? Pois na fração também nós temos os termos, os elementos que compõem a fração. Aqui, ó, eu trouxe uma figura. Essa figura inteira, eu já estou dizendo, ela todinha eu chamo de inteiro. E esse inteiro eu represento pelo número 1. Tá bom? Essa figura, ela foi dividida em 4 pedaços, em 4 partes. Se eu juntar as 4 partes, eu formo o todo, eu formo o inteiro. Aí aqui eu tenho, ó, lembra que eu coloquei aqueles 2 números coloridos? Então, ó, a fração, ela é representada por números e figuras. No caso dos números, eu tenho um número aqui, tenho um tracinho e um número embaixo desse traço. O número que fica acima do traço é o numerador. O que fica na parte de baixo do tracinho é o denominador. Eu tenho certeza que agora você relembrou essa questão, tá bom? Como nós somos alunos do 4º ano, nós já vimos isso lá no iniciozinho, de forma bem simples no 1º ano, nós já vimos no 2º ano e no 3º ano também nós já vimos. Então, agora no 4º ano, a gente está só reforçando esse assunto, tá bom? Então, fração é através de números, dessa forma aqui, tá bom? O numerador é o número que fica na parte de cima. Aí agora eu vou dar uma dica. Numerador é a quantidade que foi retirada. E a parte de baixo, o número que fica abaixo do tracinho, a gente chama de denominador. Denominador aqui são todos os pedaços da figura, tá bom? Então, para aí o vídeo, volta o que eu acabei de falar, tá bom? Reforçando, numerador é o total de pedaços, total de partes que foram retiradas. Denominador é o total das partes. Quantos pedaços nós temos aqui nessa figura? 4, tá bom? Então, tá aqui o número aqui embaixo, ó, do tracinho, 4, porque eu tenho 4 pedaços nessa figura. E o 3, eu quero dizer que eu tirei 3 pedaços daquela parte toda, tá certo? E aí, mais pra frente, a gente vai saber como ler, tá bom? Então, vamos nos apropriar aos poucos. Qualquer coisa, para o vídeo e faz a anotação aí no seu caderninho. Vamos lá. Professora, você já apresentou o que é uma fração, nós já vimos quais são os termos da fração, quais são os termos numerador e denominador. Agora, professora, como é que a gente vai ler uma fração? Para ler uma fração, você tem que observar o número que está no denominador, aquele númerozinho que está na parte de baixo do tracinho. Aí, ó, tem essa dica aqui, que eu tenho certeza que tem aí no seu livrinho, que a sua professora já repassou, tá bom? Então, preste atenção. Para reforçar, para não esquecer mais de jeito nenhum, para esse videozinho mais uma vez e anota essa tabelinha aí no seu caderno. Essa tabela eu estou mostrando para vocês
Como a gente vai fazer a leitura dessas frações? A partir do denominador, tá bom? Uma dica, quando você vê lá a fração, volta à questão lá do numerador. O numerador, você vai ler do jeito que a gente lê o número. 1, 2, 3, 4, 1000, 100, 250. Agora, o que vai mudar é o número que está no denominador. Se o denominador for 2, eu vou colocar meios. Se for 3, terços. 4, quartos. 5, quintos. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavos. 9, nonos. 10, décimos. E aqui essas informações do 11 e do 12 já são informações posteriores. Se o seu denominador for a partir do 11, você vai ler, por exemplo, 11 avos. Se o seu denominador for 12, 12 avos. Se for 15, 15 avos. Se for 19, 19 avos. Esses números aqui, o que é que eu tenho dizendo aqui? Partes que a unidade é dividida. Aí você coloca bem aqui a observação. Denominadores, tá? Essa leitura que nós fizemos aqui se refere quando cada número desse estiver no denominador, ok? Olha aqui o exemplo. Ui, desculpa. Bora lá. Tem essa criança aqui, esse menino. Ele trouxe a fração representada, ó, em desenho. Eu tenho uma figura, essa figura está dividida em 4 pedaços. Quantas partes tem ao todo? 4. Então, tá aqui o número aqui embaixo. Quantas partes eu tenho pintadas? 1, 2, 3. Coloquei o número aqui em cima. Outra observação, a gente costuma dizer que o numerador são as partes que estão pintadas, os pedaços que estão pintados, tá bom? Então, numerador, você pode dizer que são os pedaços que estão pintados ou os pedaços que foram retirados, tá bom? E lembrando, o denominador, que é o número que fica na parte de baixo, você conta todos os pedacinhos, tá bom? Por isso que aqui é 4. 1, 2, 3, 4. Por que que aqui em cima é o número 3? Porque eu tenho 3 pedaços pintados. 1, 2, 3. Bom, professora, já consegui descrever a fração em números. Como é que eu vou ler essa fração? Bom, o numerador, o número que fica na parte de cima, eu disse que a gente lê esse número normal. Como é que você lê esse número aqui? 3. Agora vem o detalhe. O denominador, qual é o número? 4. Aí você olha bem aqui para a tabelinha, ó. 4. Como é que eu leio? Quartos. Então, como fica a leitura da fração? 3 quartos. Olha aqui o próximo exemplo. O meninozinho aí trouxe mais uma fração. Em desenho, em número e a leitura. Vamos descrever cada um. Bom, ele trouxe aqui uma figura dividida, ó, em 2 pedaços, tá? Então, qual é o número do denominador, que é o total das partes? Aqui, ó, 2. Por isso que tem o número 2 aqui, porque eu tenho um total de 2 pedaços. A figura foi dividida em 2 pedaços, em 2 partes. Quantas partes tem pintadas? 1. É por isso que está esse número aqui, porque eu tenho uma parte dessa figura pintada. Como é que eu coloco? 1-2. Como a gente vai fazer essa leitura? Esse número aqui, como é que você lê ele normal? 1. Coloquei aqui o nome, ó. 1.
O denominador é 2. Como é que eu vou escrever? Meio ou meios, tá bom? Nesse caso, como é só um, é 1 meio. Se aqui no lugar do 1 tivesse o número 3, eu ia ler como 3 meios, tá bom? A gente tem que fazer essa concordância aí com as palavras, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Olha aqui, trouxe aqui a garotinha. A garotinha trouxe também uma fração representada em forma de desenho e de números. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura tem quantos pedaços no total? 6. Vai lá para o denominador. Quantos pedaços tem pintados? 1. Coloca aqui, ó, na parte de cima, tá bom? Como é que a gente vai ler? Bora lá fazer a leitura? Como é que eu leio esse número aqui? 1. Coloca aqui o nome. E o denominador 6? Aí vai lá para a tabelinha, ó. 6 sextos. Aqui foi colocado no plural, tá bom? Mas como é só 1, fica 1 sexto. Se no lugar do 1 tivesse o número 2, aí eu iria ler como? 2 sextos, tá bom? Não esqueça, aqui é só mais um exemplozinho, porque eu tenho certeza que você já viu aí nas suas atividades, ok? Agora vem um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. O que é que está dizendo aqui? Na fração unitária, o numerador é sempre o número 1. Então, quando vocês ouvirem a expressão fração unitária, é porque o numerador, o númerozinho que fica na parte de cima da fração, é o número 1. Então, olha aqui, ó, 3 quartos, o numerador é 3. É uma fração unitária? Não. 1 meio, o numerador é igual a 1. É uma fração unitária? Sim. 1 sexto, o numerador é igual a 1. É uma fração unitária? Sim. Vamos dar continuidade. Vamos lá para a prática? Numa receita de bolo, para encher uma xícara, são necessárias 3 colheres de farinha de trigo. Cada colher de farinha de trigo representa que fração da quantidade que se pode colocar na xícara? Olha aí, vai representar 1 quarto, vai representar 1 sexto, vai representar 1 terço ou vai representar 3/1, né? E aí? Aí aqui nós vamos responder juntos, tá? Presta atenção aqui. São quantas colheres de trigo para essa receita? Olha aqui, numa receita de bolo, para encher uma xícara são necessárias 3 colheres de trigo. Então, 3 colheres é o meu todo, tá bom? Esse todo, ele vai lá para o denominador, o número que fica na parte de baixo do tracinho, tá bom? Já dei uma dica. Quando eu digo cada colher, se eu pegar uma colher dessa e quiser representar ela em fração, em número, como é que você vai representar? É uma colher do total de 3, tá bom? Então, é 1 quarto, 1 sexto, 1 terço ou 3/1, né? Não existe nem leitura para essa última aí, tá bom? Então, vamos lá. Qual é? 1 terço. Por que a resposta é 1 terço? Porque eu tenho um total de 3 colheres e eu quero saber apenas uma. Cada colher dessa representa uma de um total de 3, tá ok? Vamos lá. A equipe brasileira de vôlei feminino é formada por 6 jogadoras. Cada jogadora representa que fração em relação ao número de jogadoras da equipe? Essa questão é do mesmo modelo da questão anterior, tá bom? Então, olha aí as opções. É 1 quarto,
1 sexto, 1 terço ou 6/1, né? E aí? Eu não vou mais nem dizer 6/1, tá bom? Isso aqui mais na frente você vai ver que vai resultar apenas no número 6, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem, né, responderem conforme a questão anterior. Então, vamos lá recapitular a questão, né? Vamos ver se a nossa resposta está certa. A equipe brasileira de vôlei feminino é formada por 6 jogadoras. Cada jogadora representa que fração em relação ao número de jogadoras? Bom, quantas pessoas são na equipe? 6. Então, 6 é o meu todo. São 6 pessoas. Então, esse 6, que é o todo, vai estar onde? No denominador. Ok? Então, vai estar lá na partezinha de baixo. E eu quero saber cada jogadora. Então, essa jogadora, uma dessas jogadoras, né? Olha aí, qual é a resposta? É 1 sexto, né? Vamos lá. Um bolo foi dividido em 6 pedaços iguais e alguns pedaços foram vendidos. Que fração representa a parte que foi vendida? Olha aí, né? Eu tenho aqui o bolo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse pedacinho que está separado aí é o pedacinho que foi vendido, tá bom? Então, esse pedaço aí vai representar 1/4, 6/5, 5/6 ou 1/6. Bora lá responder juntos? Bom, eu tenho quantos pedaços no total? 6. Esse total 6 vai estar lá no denominador. E o pedaço que foi vendido foi apenas um pedaço, tá bom? Foi a parte que foi retirada. Então, aqui, que fração representa a parte que foi vendida? 1/6, tá bom? Cuidado, porque muitas pessoas vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pedaços de 6, mas eu não quero a parte que ficou, eu quero a parte que foi vendida, tá bom? Se eu perguntasse qual é a fração da parte que ficou, que sobrou, aí sim seria 5/6. Pinte em cada figura a quantidade indicada em cada fração. Olha aí, 1/4, eu quero um pedaço de 4. Olha aí como é que você vai pintar. 3/6, quantos pedaços você vai pintar? 3. Olha aí. 5/8, são 5 pedaços de um total de 8. Olha aí. Olha aí. 2/3, são 2 pedaços de um total de 3. 4/9, são 4 pedacinhos. Olha aí. Professora, tem que ser exatamente esses pedaços? Não, contanto que seja 4, 2, 1, 3, 5, tá bom? E a última fração, 1/5, eu pintei um pedacinho de um total de 5, tá bom? É assim que a gente representa as frações em forma de desenho. Você pode ter o desenho e pedir a fração em números, como você pode ter a fração em números e pedir que represente em desenhos. Se você observar, todas essas figuras foram divididas em partes iguais, tá bom? Importante, para ser fração, todos os pedaços, todas as partes são iguais. E aqui nós encerramos mais uma aulinha. Tenho certeza que foi um sucesso aí com vocês. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula.